Então, pessoal, estou aqui para mostrar para vocês como excluir o dado de uma linha da tabela de uma tabela JSF. Utilizando Java, né? Claro, JSF, Java. Eu vou mostrar aqui para vocês a lógica. A gente vai ter essa tabela que eu não vou construir ela. Eu espero que vocês já tenham ela feita aí. O intuito aqui não é mostrar como constrói uma tabela e tal, é mostrar como deleta o dado de uma tabela. Aqui, a inserção que eu estou fazendo aqui, ela está utilizando já o banco de dados. Esses dados aqui eles estão sendo registrados em um banco. Mas eu não vou mostrar como deletar do banco. O que eu vou mostrar para vocês é o ponto de partida para vocês deletar do banco depois. Vocês têm que fazer o CRUD de vocês. O CRUD é a classe lá que vai manipular um determinado dado do banco de vocês com o método para deletar, retornar um resultado, atualizar, dar um update no caso e inserir, dar um insert. Eu vou mostrar aqui para vocês o código que eu fiz da tela de cadastro. Aqueles botões eles têm que estar em uma coluna. Aí aqui é o grande segredo da coisa. Quando você vai executar um botão, você tem que passar uma ação para ele. É o que foi que eu fiz. Na minha bin eu criei o método excluir usuário e o método editar usuário. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar ele para vocês. Vocês podem observar que ele recebe um usuário como parâmetro, que é minha classe modelo para um usuário, né? E é o que eu listo lá na minha tabela. E eu recebo um usuário como parâmetro. Aqui no editar usuário, por exemplo, eu tenho uma variável lá em cima, que eu declarei ela lá em cima, que ela vai armazenar esse usuário que eu passo como parâmetro. Qual é o intuito disso aqui? Eu ter a referência do objeto que eu quero editar. Esse é o intuito. Aí eu retorno a tela cadastro, que é para ele retornar para a mesma tela. Quando eu faço isso, quando eu clico em editar e ele retorna, meu usuário recebe todos os dados do parâmetro que eu passei. E se vocês observarem aqui no meu formulário, todos os dados do meu formulário eles são apontados para aquele usuário, aquele objeto. Esse objeto aqui, ó. Aí no momento que eu clico em editar que esse objeto recebe o usuário que eu passei, todos os campos vão ter os dados daquele objeto, entenderam? E essa é a grande sacada da coisa. É uma das. A grande sacada mesmo é isso aqui, ó. Se vocês observarem, cada linha ela vai receber um usuário que eu declaro aqui na data table. Eu recebo minha lista de usuários. E eu tenho uma variável aqui que vai representar cada usuário. No momento que eu faço isso, action, cadastro, excluir o usuário e passo essa variável var, esse usuário, para o método, eu tenho justamente o objeto que eu quero excluir. Essa é a sacada da coisa. Eu vou mostrar ele para vocês aqui. Eu vou salvar. Ó, eu vou atualizar a página aqui. Eu vou deletar esses campos aqui. Eu ainda não aprendi como limpar esses malditos campos. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro aqui, clicar em editar, ele vai carregar. E foi isso. Por quê? Quando eu clico em editar, o usuário, o objeto que alimenta esses campos, ele recebeu esse usuário aqui. E então os campos. Agora, a lógica do negócio é isso. Como eu tenho uma lista de usuário e tenho a referência do objeto que eu quero editar, que no caso seria esse objeto aqui, ó. E aqui meu arraylist com a lista de objetos. Quando eu clico aqui no objeto inserir nome, eu vou verificar se meu usuário, minha lista de usuários contém o objeto usuário. Esse objeto aqui, entenderam? Se ele contém, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice daquele objeto. Int index recebe usuários, que é meu arraylist, minha lista, na verdade.
usuário index of, aí eu passo o usuário aqui, ó, o usuário que eu armazenei quando eu cliquei em editar. O que é que isso aqui vai fazer? Ele vai retornar justamente a posição que eu tenho a posição daquele objeto dentro do array. Agora eu posso modificar os valores dele, ó. Usuários.get index.set e-mail, por exemplo. .set e-mail recebe usuário.get e-mail. Isso aqui, ó, lembre, isso aqui é o usuário que eu armazenei, que eu recebi quando eu cliquei em editar, o usuário daquela linha. Aí ele cadastrar, pronto. Aí ele vai, isso. Agora vamos aqui na página. Eu salvei lá, ele já carregou. Agora eu vou editar. Ó, lembrando que isso aqui ele só vai alterar o e-mail, porque eu não modifiquei os outros valores do objeto. Então aqui só vai funcionar se eu editar um e-mail. Eu tenho que fazer aquilo ali para todos os campos. Porque mesmo assim, se eu editar o nome, por exemplo, o nome, o telefone, o nascimento, como eu não mandei o objeto que está dentro do ArrayList receber os valores, os novos valores, então nada vai adiantar. Mas o e-mail vai, porque eu fiz isso. Eu vou clicar aqui, ó, porque esse aqui tem um e-mail válido, eu quero colocar um e-mail aqui, ó, Daniel Arraes Carvalho @gmail.com. Aí se eu clicar em inserir nome, ó, ele já tem um novo e-mail. Viram como é simples fazer? Aí eu vou dar uma reanalisada aqui. Você vai receber o usuário da linha aqui no método usuário, vai armazenar ele em algum lugar. No caso eu já tenho armazenado porque eu estou utilizando o usuário para alimentar os campos. E vou retornar cadastro, que é para ele retornar para a tela cadastro. Aí aqui no cadastro, quando eu clicar em cadastrar, eu vou verificar se minha lista contém aquele usuário que eu guardei. Vou pegar o índice dele dentro da lista e vou pegar, agora eu vou acessar aquele objeto dentro da lista, utilizando o index que eu guardei, o índice que eu guardei e setando os novos dados do usuário que eu guardei, entenderam? Entenderam a lógica? Então ficamos por aqui, espero que tenham entendido. Se não entenderam, eu não posso fazer nada. Porque isso aqui é muito simples de fazer, cara. Muito, muito simples. E ficamos por aqui.